graça e a paz, meus irmãos. Um bom dia para você que está conosco nessa sexta-feira, que o Espírito Santo possa tocar seu coração. É o meu desejo. Eu venho pensando um pouquinho diante de algumas situações que têm acontecido, o quanto a sensibilidade numa sociedade como a nossa é sinônimo de fraqueza, né? Nós ensinamos muitas vezes aos nossos meninos que menino não chora. Nós falamos engole esse choro. E durante todo um processo fica caracterizado o choro como algo de gente fraca, de gente sensível demais. E a sensibilidade, ela habita na alma dos poetas, dos músicos, das pessoas que pensam. Ela é necessária, ela é extremamente importante para que a gente pense e repense sobre a vida. Eu fui uma criança muito chorona, uma adolescente muito chorona, uma adulta muito chorona, e agora eu sou uma velha mais chorona ainda. Porque quando a gente fica velho, a gente fica mais chorão. Sabe por quê? Porque a gente começa a ter a noção de que o choro é o que é uma expressão daquilo que as nossas palavras não conseguem traduzir. Talvez por isso eu tenha sido uma mãe paciente com os meus filhos quando choravam, porque eu sabia que eles não podiam falar. Então a expressão deles era chorar. E eu confesso que num determinado momento da minha vida eu me deparei com um versículo que está em João, no capítulo 11, versículo 35, que diz: "E Jesus chorou". E esse versículo encantou meu coração, porque eu me identifiquei com esse Jesus que chora, com esse Jesus que chorou. E na sequência do texto diz assim, no versículo 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Esse texto faz referência ao momento onde Lázaro, amigo de Jesus, foi ter com as suas irmãs Marta e Maria, quando seu amigo havia sido sepultado e estava morto. E naquele momento Jesus olhou aquela situação daquelas irmãs, suas amigas, a situação da perda do seu amigo que estava sepultado e chorou. E é interessante perceber que aqueles homens daquela época não recriminaram, porque era um povo onde que eu não acho que devia ser comum homens chorando publicamente. Mas a expressão deles foi, vejam como ele o amava. Sabe, irmãos, durante a vida de Jesus na terra, ele chorou. Ele mostrou seus sentimentos e fraquezas, e ele entende os nossos sentimentos e os nossos sofrimentos. Jesus, ele encontrou consolação no Pai. Ele orou e chorou diante do Pai. Nós vemos na sequência de João 11, 37 a 44, Jesus olhando uma situação comovido, ele foi até o sepulcro e disse para tirarem a pedra. Em muitos momentos, Jesus é visto como alguém que chora. Ele chora pela cidade em Lucas 19, 41. E ele está angustiado no Getsemane, em Mateus 26, 36 a 38. Nós vemos um Jesus sensível, um Jesus que chora, um Jesus que ora, um Jesus que se compadece da dor, um Jesus que se compadece do sofrimento e que encontra na oração e na consolação do Pai aquilo que a sua alma necessita. Irmãos, muitas situações abalaram meu coração durante essas semanas. Essa questão da menina e toda a manifestação que foi feita a respeito de um aborto que se fazia necessário para ela, uma criança abusada durante 4 anos. E nós vemos uma sociedade e pessoas fazendo passeata, querendo impedir que essa menina ainda tenha algum tipo de esperança na vida dela. Sabe, irmãos, eu choro pela transexual que foi abusada, violentada, machucada e ferida e assaltada. O nome dela é Alice. E nós temos tantos motivos para chorar quando vemos um Carrefour aberto, onde um vendedor faleceu ali e foi colocado sobre ele guarda-sóis e foi colocado ao redor dele papelões. E segue o barco, vamos tocar o barco, todo mundo continuou trabalhando. São tantos os motivos pelos quais nós podemos nos compadecer, chorar e orar. Entendendo que eu prefiro, irmãos, que a frase cada um com seus problemas não habite nos nossos corações, porque ela não faz parte do coração daquele que serve a Jesus. Quem serve a Jesus chora. Jesus chorou. A dor do outro deve ser a minha dor, ao ponto de eu chorar e orar, e essa dor deve me mover a denunciar, a acolher, a ajudar, a consolar. Em João 14, 16,
em diante, nós vemos Jesus falando que nos enviaria o Espírito Santo Consolador. E sim, esse Espírito Santo é esse que está entre nós e em nós. 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, diz o seguinte: ele nos consolará de todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. E eu rejeito, irmãos, de todo o meu coração, a dureza e a insensibilidade, o não ver para não sentir, a frieza de gente que não sofre, de gente e de homens que têm poder, mas não têm coração, que não se importam, que não sofrem, que não se importam, e isso não é para nós, filhos e filhas de Deus. E eu postei essa semana uma música do Gabriel Pensador que mexe muito comigo, e ela diz que a cura está no coração. E uma das partes que eu mais gosto diz o seguinte: e o vírus nos roubou os abraços, para a gente lembrar da importância desses laços. Amizade, gentileza, perdão e misericórdia. E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero, que a gente entenda que riqueza não é dinheiro. Irmãos, eu prefiro a sensibilidade de um Jesus que chora, ora, lamenta, se angustia e se entrega para salvar e curar e garantir a vida. Que Deus nos faça gente sensível o suficiente para chorar, para sentir a dor do outro, para se mover na direção do outro, em amor e na consolação do Espírito Santo. Um beijo para vocês, Deus abençoe as nossas vidas.